brasileiro considera que o desenvolvimento sustentável, que deve ser o nosso caminho, para que a humanidade não seja vítima da própria capacidade de destruição do homem, e que se crie a consciência de que nós devemos viver o nosso dia a dia com mais austeridade. Nós temos que entender que o mundo tem um teto ambiental, e isso existe, é um dado da realidade. Mas nós também temos que entender que existe um piso social. Pessoas não podem ficar abaixo de uma certa condição de vida e recursos são necessários para isso. A humanidade precisa se acomodar entre o piso social e o teto ambiental. É isso que a gente tem que fazer e é a partir daí que a economia deve trabalhar, separando as pessoas, os recursos e redistribuindo os recursos de uma maneira que sejam suficientes para todos. Eu não acredito que é possível ter um desenvolvimento sustentável mantendo, inclusive, a própria palavra desenvolvimento, né? Do ponto de vista desta lógica do crescimento econômico, do crescimento da produção, do crescimento do consumo. E esta lógica é uma lógica tão enraizada na sociedade de uma maneira geral que carrega em si a sua própria dificuldade, porque é uma mudança de mentalidade. Em última análise, sustentabilidade nada mais é do que um fluxo harmônico de materiais na sociedade, na área de produção e consumo. Mas a gente nunca pode ignorar os aspectos, o fenômeno social de bem-estar. Então tem a ver também com liberdade, com respeito, com oportunidades para que todas as pessoas nas suas diversas estratos sociais, estágios de idade e tal, possam se sentir respeitados, valorizados e aproveitados assim na plenitude de suas capacidades. Sempre se fala dos 3 pilares, mas as pessoas tratam primeiro esses assuntos como pilares estanques. E segundo que a questão social sempre ficava parecendo que não dá para falar do econômico e do ambiental sem falar do social, então falavam do social. E agora a agenda da pobreza, ela ganhou realmente o centro. Você lê os documentos que saíram em todos os aspectos, em todas as plenárias, elas tratam e incorporam a agenda da pobreza e a agenda social como uma agenda transversal. Eu acho que o Brasil teve muito a contribuir nesse processo e fala com a propriedade de quem já está construindo uma agenda com a questão social no centro da sua política ambiental e no centro da sua política econômica. Essa palavrinha bem-estar da sociedade certamente é a palavra que vai marcar, uma das palavras que vai marcar na agenda de consumo, de produção, de crescimento econômico e desenvolvimento sustentável, como é que nós vamos modelar os próximos 20, 30 anos de um mundo melhor e de um país mais sustentável. The most important is that there will be a willingness to implement, that it doesn't matter what we agree on if we don't do it. And of course I understand that there is different situation in all different countries, inside European Union, outside. And of course in some countries we need to focus on to combat the poverty. People living without food. We have still the United Nations Millennium Goal to reach 2015, and we are far away. But also if we want our children and my grandchildren to have a sustainable world, we need to take the sustainable development seriously and do what we have agreed on, and perhaps even more. Outro dia, em um debate, um trabalhador me disse, discutindo educação, ele disse, eu sou da época em que me ensinaram que a gente aprendia a amar as pessoas e a usar as coisas. Eu acho que hoje nós estamos ensinando as pessoas a amarem as coisas e usarem as pessoas. Então, sintetizam essa ideia de que nós estamos compreendendo cada vez menos o que nós estamos fazendo. Estamos perdendo cada vez mais sentido das coisas. Essa agenda da sustentabilidade é uma agenda que requer a recuperação do sentido das coisas. O sentido da qualidade da vida, o sentido do que é bem-estar social, do que é felicidade, o sentido, portanto, de uma agenda da igualdade e uma agenda que simultaneamente incorpora essas outras dimensões. Aí, eu acredito que, em certa medida, esta agenda colocará
exigirá novos padrões de regulação, inclusive e principalmente da produção econômica, o que exigirá uma outra ordem de regulação da produção de mercado.